Olá, pessoal, estamos de volta para dar continuidade às aulas de processo penal. Hoje nós vamos finalizar o tema princípios. Eu havia parado com vocês aqui no item de número 6, então vamos começar a falar um pouquinho sobre publicidade. Bom, a publicidade, ela é vista como uma exigência de um Estado democrático de direito. Não se pode pensar num processo sem publicidade. Por quê? A publicidade, ela é interessante para todas as partes que estão atuando ali no processo. Ela protege o juiz contra questionamentos infundados acerca da sua parcialidade, imparcialidade, da sua arbitrariedade. Ou seja, ela protege o juiz nesse sentido. Porque caso ele seja questionado acerca de um procedimento ilícito ou antiético, ele pode se valer da publicidade para apresentar aquele que o questionou acerca da regularidade dos seus atos. Ela protege também o acusado, porque ele pode utilizar a publicidade como um escudo contra atos arbitrários. Processos sigilosos, típicos de estados autoritários, são muito conhecidos como processos arbitrários, processos onde o sujeito que está sendo processado tem os seus direitos violados. Então, a publicidade ela consegue proteger o juiz, protege as partes contra a arbitrariedade, protege também a coletividade, melhor dizendo, visa solucionar um interesse da coletividade que, se quiser questionar acerca de um processo, poderá se valer da publicidade para verificar aquilo que está sendo questionado. Então, o primeiro ponto aqui que eu trouxe é: as partes, bem como a sociedade, podem ter conhecimento dos atos processuais. Só que tem um porém. A publicidade, ela não é irrestrita. A publicidade, ela encontra limites e um deles é o segredo de justiça. Quando aquilo que está sendo discutido no processo fere um direito à intimidade, um direito à privacidade. Vamos pensar num exemplo de uma pessoa que está sendo processada por um crime contra a dignidade sexual, por exemplo, um estupro. A vítima desse estupro muitas vezes gostaria de que este processo não chegasse ao conhecimento público, porque a sua intimidade foi violada, tanto com o crime, tanto com o processo, porque lá serão expostos elementos que atingirão de alguma forma a sua privacidade. Portanto, nesses casos em que a intimidade, principalmente da vítima, estiver em jogo, é possível que o juiz decrete esse segredo de justiça. E isso acontece muito nos crimes contra a dignidade sexual. Imagina essa pessoa se ela morasse numa cidade de 8 mil habitantes, 10 mil habitantes, certamente as pessoas comentariam acerca disso. Mesmo ela sendo vítima, ela seria revitimizada pela sociedade. Portanto, num caso como este, é interessante limitar a publicidade para proteger um bem de maior valor, no caso concreto, que seria a intimidade da vítima. Outro ponto: a publicidade traduz um instrumento que visa evitar a desconfiança da sociedade na administração da justiça. Processos secretos são típicos de regimes autoritários. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. A publicidade, ela é interessante para a sociedade, que pode verificar todos os atos que estão sendo ali praticados, como forma de se evitar arbitrariedades. E por fim, Luigi Ferrajoli, ele diz o quê? A publicidade, ela é uma garantia de segundo grau. O que é uma garantia de segundo grau? Aqui, ó. A garantia de segundo grau, ela é uma garantia que visa satisfazer outras garantias. Em outras palavras, por meio de uma garantia de segundo grau, eu consigo verificar o cumprimento das garantias de primeiro grau. Eu vou exemplificar aqui para ficar um pouco mais palpável. Nós já vimos que no processo judicial vigora o princípio do contraditório da ampla defesa. Vamos imaginar que o juiz da causa ele esteja violando esses princípios do contraditório e da ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa são uma garantia de primeiro grau.
Então, como que eu posso fazer a verificação do cumprimento dessa garantia de primeiro grau? Através da publicidade. Quando a sociedade e outras pessoas conseguem verificar se está sendo cumprida ou cumpridas outras demais garantias neste processo. Então, é isso que significa uma garantia de segundo grau. É um instrumento, uma garantia para verificação do cumprimento de outras garantias. Então, dando continuidade, o próximo princípio que eu trouxe aqui para vocês é o princípio da busca da verdade. Eu já vou explicar por que eu coloquei no título busca da verdade e não verdade material, verdade formal. Bom, antes de explicar isso, eu trouxe uma diferenciação muito importante que sempre foi feita, que hoje já não é mais assim. Vamos lá. Verdade formal versus verdade material. A verdade formal, ela era típica do processo civil, onde as pessoas faziam a seguinte diferença. No processo civil, quando estivesse sendo discutido direitos disponíveis, aplicaria-se a verdade formal. E o que é a verdade formal? A verdade formal é a verdade processual. Então, o juiz, né, em prol da verdade formal, ele decidiria com base naquilo que está no processo. Se não houvesse elementos para demonstrar aquilo que uma das partes informasse, ele julgaria com base no ônus da prova. Se não houvesse elementos para afirmar a sua convicção acerca de determinado tema que estaria sendo ali discutido, ele não poderia produzir provas de ofício. A atuação do juiz num processo onde vigora a verdade formal, ela é meramente passiva. As partes entregam para o juiz o arsenal probatório e ele decide. E no caso de insuficiência de provas, ele decide segundo a regra do ônus da prova. Por outro lado, a verdade material ou verdade real sempre foi associada ao processo penal, onde estaria em jogo a liberdade de locomoção do réu. Portanto, um direito indisponível. E por ser um direito indisponível, o juiz teria amplos poderes instrutórios, amplos poderes probatórios. Poderia determinar provas de ofício. Por quê? Porque num processo onde vigora a verdade real, verdade material, o processo ele era visto como um instrumento de busca da verdade, não de satisfação da justiça, mas busca da verdade. Então, para buscar a verdade, admitia-se qualquer coisa, admitia a produção de provas ilícitas, como a tortura. Vamos imaginar um sujeito que está sendo interrogado no processo. Os órgãos da persecução penal, juiz, Ministério Público, eles acreditam que esse sujeito, esse suspeito, ele é de fato o autor do crime, mas ele está negando todas as acusações contra ele. Num processo onde vigorasse a verdade material, seria possível a prática de tortura contra esse sujeito em busca dessa verdade, dessa confissão. Só que o que acontece? Essa dicotomia existente entre verdade formal e verdade material, a primeira típica do processo civil, a segunda típica do processo penal, não mais existe. Porque até no processo civil é possível a determinação de provas de ofício em algumas situações. Por outro lado, no processo penal, ainda mais com o advento do pacote anticrime, a atuação do juiz ela passa a ser um pouco mais passiva. O juiz não pode mais determinar provas de ofício, não pode determinar prisão preventiva de ofício como era possível antes do pacote anticrime. Deixou-se de lado essa ideia de verdade material e passou-se a trabalhar com a verdade processual, com a busca da verdade. Então começou a partir do pressuposto do que é impossível encontrar a verdade absoluta. A verdade absoluta é uma utopia. Então vamos buscar a verdade processual. E a partir do momento que se busca a verdade processual e não a verdade material, passou-se a criar limites na busca da verdade. Um desses limites é expresso na Constituição, que é inadmissível provas ilícitas. Não se pode produzir provas ilícitas, muito menos em prol da busca de uma verdade. A prova ilícita, ela é nula e deve ser desentranhada do processo. Então, se aquele sujeito, no meu exemplo anterior,
ele é suspeito do cometimento de um crime, mas ele não confessa, e os órgãos da persecução penal praticam tortura contra ele, a prova é ilícita. Mesmo que venha surgir dessa tortura uma confissão, ela é ilícita por derivação e deve ser excluída do processo. Então, o dogma da verdade real, eu trouxe aqui para vocês, autoriza o magistrado a agir de ofício, suprindo eventuais deficiências probatórias das partes. A descoberta da verdade era a condição necessária para a realização da pretensão punitiva do Estado. Admitia-se arbitrariedades diversas, como tortura e provas ilícitas, o que eu já disse, não é mais possível. A gente não fala mais em verdade real. Deve ser buscada a verdade processual, entendida como a verossimilhança dos fatos. Verdade consensuada no âmbito dos juizados. O próximo ponto é esse aqui. Imaginem vocês que o Joãozinho ameaçou o Luizinho. São colegas, brigaram. Imagine numa partida de futebol, por exemplo, o Joãozinho ameaça o Luizinho. O Luizinho, inconformado, registra a ocorrência. O delegado de polícia instaura um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, que é o procedimento adequado para as infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, penas que não superam 2 anos. A ameaça prevista no artigo 147 do Código Penal possui pena máxima de 6 meses. O delegado de polícia instaura um termo circunstanciado de ocorrência, ou a própria polícia militar mesmo, que a partir da decisão do STF, entendendo que o TCO não seria um procedimento investigativo, mas uma mera peça informativa, a polícia militar pode instaurar TCO, corpo de bombeiro militar pode instaurar TCO. Então imagine que uma polícia, seja militar, seja polícia civil, instaure o TCO. Eles são chamados, eles assumem o compromisso de comparecer ao juizado no dia seguinte. Lá chegando no juizado, o juiz não vai querer saber a verdade dos fatos, não vai querer saber o contexto da ameaça, não vai querer saber se de fato ameaçou. Ele vai propor um acordo. E aí entra a ideia de verdade consensuada. Acordo, negócio jurídico processual, porque no âmbito dos juizados, como o crime é de menor potencial ofensivo, não é interessante para o Estado gastar recursos financeiros, recursos humanos para se buscar a verdade dos fatos. Por outro lado, no início do procedimento, eles já propõem um acordo, propõem uma suspensão condicional do processo, propõem uma transação penal. Então, por meio de acordo, deixa-se de lado a busca da verdade em prol do consenso. Vejam, a verdade processual dá lugar ao consenso através da aplicação dos institutos despenalizadores, suspensão condicional do processo, transação penal. Assim, não há necessidade de verificação judicial da verdade dos fatos, pois o conflito ele é solucionado através de um acordo de vontades. Pessoal, só um parênteses aqui. No futuro, nós vamos trabalhar alguns temas de legislação penal especial. Nós aqui, eu em parceria com o Manual Caseira, nós estamos ainda pensando num formato de trazer para vocês as principais leis que caem em concurso e os principais pontos dessas leis. E sem dúvida, se isso de fato ocorrer, nós vamos trabalhar sobre a verdade consensuada no âmbito dos juizados. Vamos trabalhar a Lei 9.099 de 95, que é muito cobrada em concurso, principalmente esses institutos despenalizadores, transação penal, suspensão condicional do processo, composição civil dos danos. Então, nessa aula de princípios, eu não vou me aprofundar acerca desses institutos. Porém, futuramente, aí, se tudo der certo, a gente vai trazer para vocês essas aulas sobre leis penais especiais, que certamente serão muito úteis nessa jornada, porque lei penal especial é uma matéria relativamente pequena, em que pese existam várias leis, poucas são cobradas com maior profundidade, com maior incidência. E agora as provas de concurso, elas cobram essa matéria muitas vezes em disciplina apartada. Portanto, é interessante que os senhores entendam muito bem esse tema, que é de igual relevância, assim como o processo penal, assim como o direito penal. Pois bem, vamos continuar. O próximo princípio que eu trouxe para vocês é o princípio da proporcionalidade, e aqui houve um erro na numeração, né?
do 7 para o 9, tudo bem, vamos lá. Mero erro material aqui, não vai atrapalhar no conteúdo. Proporcionalidade. O primeiro ponto que deve ser destacado e que pode ser cobrado um questionamento em fase oral, candidato, o princípio da proporcionalidade ele encontra-se previsão constitucional? O que o examinador quer saber de vocês? Não existe um artigo de lei específico acerca da proporcionalidade. Então, ele não possui previsão constitucional expressa. Então, o que acontece? A doutrina entende que eu posso extrair o princípio da proporcionalidade do princípio do contraditório, do princípio da ampla defesa, do princípio da razoabilidade, de todos os princípios constitucionais e processuais, você consegue extrair a proporcionalidade. Por quê? Esses instrumentos principiológicos são direitos em prol do indivíduo. E a proporcionalidade nada mais é do que um direito de primeira dimensão em prol do indivíduo que busca evitar arbitrariedades do Estado e visa também buscar uma vedação ou uma atuação ineficiente do Estado. Eu já vou explicar essas duas facetas do princípio da proporcionalidade. Se eu não me engano, ela não está no slide, mas eu abro um parênteses aqui. Continuando. Aqui, está aqui sim. A proporcionalidade ela é um importante instrumento balizador da atuação do poder público. Evita excesso e evita omissão. Quando eu falo em vedação de excesso, a proporcionalidade ela vem atuar para impedir condutas arbitrárias do poder público. E quando eu falo em omissão, a proporcionalidade ela visa vedar uma proteção ineficiente ao bem jurídico. Veja, essas são as duas facetas do princípio da proporcionalidade, uma positiva e uma negativa. O princípio da proporcionalidade, ele impede uma atuação excessiva, ou seja, quando a atuação ela viola direitos de forma ativa, e ela evita uma atuação omissiva, quando o Estado tutela de forma ineficiente um direito, que é a vedação a essa proteção ineficiente. A proporcionalidade, além dessa faceta positiva e dessa faceta negativa, ela possui subprincípios. Quando o juiz, por exemplo, no caso concreto, ele vai analisar o princípio da proporcionalidade, ele parte desses três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O primeiro deles, o subprincípio da adequação, um ato ele deve ser considerado adequado quando ele atinge o fim necessário. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa está sendo processada, só que você verifica no curso do processo que ela está coagindo testemunhas, ou seja, ela está atrapalhando a instrução probatória. Nesse caso, seria possível representar, o delegado de polícia poderia representar pela prisão preventiva dessa pessoa, o Ministério Público poderia representar pela prisão preventiva dessa pessoa em razão da conveniência da instrução penal? Poderia. O ato é adequado ao fim pretendido? Qual que é o fim pretendido? Evitar que o réu pare de coagir testemunhas. Com certeza a prisão preventiva é adequada. Perfeito? Então, isso é a adequação. O ato consegue atingir o fim pretendido. O fim pretendido é evitar a coação de testemunhas. O ato é prisão. A prisão consegue evitar a coação de testemunhas. Só que não basta, importante aqui, não basta que o ato seja adequado. E aqui entra o segundo subprincípio, muito importante na aferição da proporcionalidade de um ato, que é a necessidade. Ou seja, dentre todos os atos adequados, ou seja, dentre todos os atos que atinjam o fim pretendido, o ato necessário é aquele menos lesivo ao direito. Então, no universo de atos adequados, eu preciso escolher aquele efetivamente necessário, ou seja, aquele menos lesivo ao direito. Seria possível, por exemplo, que o juiz, em vez de decretasse uma prisão preventiva, ele proibisse o contato dessas pessoas?
Seria possível proibição de manter contato com as testemunhas? Sim, seria possível. Seria uma medida cautelar diversa da prisão. Só que talvez esse ato não fosse necessário, porque muito provavelmente quem está coagindo uma testemunha continuaria fazendo mesmo que houvesse uma cautelar diversa da prisão. Então vamos partir do pressuposto que essa cautelar de proibição de manter contato não fosse adequada. Se ela não é adequada, ela não é necessária. Se ela não atinge o fim pretendido, não tem como analisar a necessidade. Vamos continuar pressupondo que o ato menos lesivo, no caso, seria a manutenção da prisão cautelar. Então, a prisão, no meu exemplo, ela é adequada, ela atinge o fim pretendido. Dentre todas as possibilidades, no meu caso, no meu exemplo fictício, ela é necessária porque ela é o único ato a ser praticado no momento. E além disso, além de eu verificar a adequação, além de eu verificar a necessidade, eu analiso a proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, o benefício deve ser justificado pelo ônus. Mantendo ainda o meu exemplo. Qual que é o benefício de se prender essa pessoa cautelarmente? O benefício é, não terá mais coação a testemunhas. Qual que é o ônus? Nós vamos violar um direito fundamental dessa pessoa, que é o direito à liberdade de locomoção. Só que, nesse caso, essa violação ao direito da liberdade de locomoção ela é justificável, inclusive com amparo legal, em relação ao benefício que ela vai trazer. Qual que é o benefício? Acabar com a coação de testemunhas. Então, o ato, no meu exemplo, ele é adequado, ele atinge o fim pretendido, ele é necessário, no caso concreto, ele é o único que pode proteger o direito, e ele é proporcional em sentido estrito, ou seja, o benefício da prática desse ato justifica o ônus que ocorrerá em relação à prática do próprio ato. Basicamente é isso que eu tenho para trazer para vocês sobre o princípio da proporcionalidade. Agora, um novo princípio, o princípio do duplo grau de jurisdição. Talvez, aqui estou vendo que o tempo já foram mais de 20 minutos, talvez eu não consiga terminar esse princípio inteiro agora. O que eu vou fazer? Eu vou apresentar para vocês o conceito, e aí eu vou parar o bloco e a gente continua no próximo bloco. O que é o duplo grau de jurisdição? Bom, no começo da aula, do primeiro bloco, da primeira aula, eu disse para vocês que eu não ia trazer todos os princípios processuais penais porque existem alguns princípios que são relativos a determinado tema. Por exemplo, existem princípios relativos às medidas cautelares, como homogeneidade, existem princípios relativos aos recursos, mas esse princípio, em que pese ele esteja vinculado ao estudo na teoria geral dos recursos, ele é um princípio muito importante. Ele é um princípio que pode cair tanto no processo penal quanto em direito constitucional. Então, eu resolvi trazer ele já nessa aula aqui de princípios. Não trouxe todos os princípios recursais. Esse é o único princípio recursal que eu trouxe porque ele é relevante. E sendo relevante, eu trouxe ele para essa aula. Pois bem, o que é o duplo grau de jurisdição? Eu trouxe um conceito para vocês e diz o seguinte: trata de princípio que confere ao inconformado de uma decisão judicial. Quem que é o inconformado? O inconformado é aquela pessoa que não teve satisfeita a sua pretensão. A pessoa tem uma pretensão, ela recorre ao Poder Judiciário e a sua pretensão é satisfeita. Imagina o Ministério Público. Oferece uma denúncia contra o réu. O juiz, ao final, absolve o réu. Ou seja, o Ministério Público será o inconformado com essa decisão judicial, porque a sua pretensão não foi satisfeita pelo Poder Judiciário. Então, o duplo grau de jurisdição confere a esse inconformado a possibilidade de ter a matéria fática e jurídica da demanda reapreciada por órgão jurisdicional diverso do que proferiu a decisão recorrida. Se atentem aí a duas coisas aqui, que vai ser melhor detalhada no próximo bloco. O duplo grau de jurisdição, ele confere a possibilidade de reexame da matéria fática e jurídica. Então, se a matéria é reapreciada, se só a matéria jurídica é reapreciada,
nós não estaremos exercendo o duplo grau de jurisdição. Primeiro ponto que será detalhado no próximo bloco com os senhores é isso. Eu preciso reapreciar matéria fática e jurídica. Segundo ponto, ela tem que ser reapreciada por órgão jurisdicional diverso, que normalmente ele é de hierarquia superior na ordem judiciária. Dois pontos, então, que serão detalhados. A reapreciação tem que ser da matéria fática e da matéria jurídica. Segundo ponto, o órgão jurisdicional que vai reapreciar a matéria, ele é diferente do órgão jurisdicional que proferiu a decisão recorrida, tá? Então, esse é o conceito de duplo grau de jurisdição. Atenção a esses dois pontos que serão melhor trabalhados no próximo bloco, tá? Eu volto logo com vocês. Até logo.